dias claros, amanhã não sei dizer, pois os céus resplandecentes poderão enegrecer. O futuro não me abala, pois Jesus me disse assim: andarei sempre ao teu lado, sou o caminho, o fim de a mim. Muitas coisas sobre o porvir eu pareço não entender, sei porém que é meu Senhor quem domina o amanhecer. Hoje eu posso ter riqueza e amanhã faltar meu pão, mas quem cuida dos pardais cuidará de mim também. Sua presença vai adiante, não preciso ter temor. Estou coberto com seu sangue, sua graça e seu amor. Muitas coisas sobre o porvir eu pareço não entender, sei porém que é meu Senhor quem domina o amanhecer. A igreja que recebe o Pentecoste está disposta a viver em oração e tem poder para combater as hostes, inflamável proclamar a salvação. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. Mesmo não sabendo ler nem escrever, ignorante no saber material, fico alegre, contente quando vejo um crente cheio de poder pentecostal. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. Quem ignora o falar em novas línguas, em Atos 2 é somente examinar Jesus mandando fogo santo lá da glória e batizando com poder pentecostal. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. Mesmo sendo formado em teologia e tenha muita sabedoria carnal, necessitamos receber do alto céus revestimento de poder pentecostal. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. Mesmo que pregue o evangelho noite e dia e tenha muita teoria material, mas para convencer o mundo de pecado necessitamos de poder pentecostal. Uma
palavra com poder celestial. Uma palavra pode converter o mundo. Uma palavra com poder pentecostal. Uma palavra revestida de poder. Uma palavra com poder celestial. Uma palavra pode converter o mundo. Uma palavra com poder pentecostal. Uma palavra revestida de poder. Uma palavra com poder. Alerta, igreja, alerta, que perto já está o dia que Jesus há de voltar pra te levar pra Ele, pra o céu onde Ele está. Talvez antes de 2000 Jesus vem te buscar. Aguardar sua vinda é só o que nos resta. Da terra haverá pranto, no céu haverá festa. Aguardar sua vinda é só o que nos resta. Da terra haverá pranto, no céu haverá festa. Em dia e hora certa, Jesus vem nos buscar. Só Ele sabe quando vai voltar. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão, levará os santos e os ímpios ficarão. Aguardar sua vinda é só o que nos resta. Na terra haverá pranto, no céu haverá festa. Aguardar sua vinda é só o que nos resta. Na terra haverá pranto, no céu haverá festa. Em breve finda o reino que rege Satanás. Então virá o príncipe da paz, um reino pro seu povo estabelecerá. Quem sabe antes de 2000 isto acontecerá. Aguardar sua vinda é só o que nos resta. Na terra haverá pranto, no céu haverá festa. Aguardar sua vinda é só o que nos resta. Na terra haverá pranto, no céu haverá festa. Lá em Sião celestial está o meu lugar, aonde dor, pecado e mal não poderão entrar, onde os remidos ao Senhor cantando estarão. Os belos hinos de louvor que nunca cessarão. Eu sei que em breve chegará o fim de tudo aqui.
junto a si, onde os remidos ao Senhor cantando estarão, os belos hinos de louvor que nunca cessarão. Gratidão ao meu Senhor, meu Rei, onde os remidos ao Senhor cantando estarão, os belos hinos de louvor que nunca cessarão. Do mundo nada vale pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em um livro da vida foi escrito por ti. Diz-me, oh meu bom mestre, está o meu nome ali. Foi escrito pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela claridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus, pois em ti só penetra os que crê no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Deixar esta vida terrestre, eu não sinto tristeza jamais, pois contemplo uma terra celeste de delícias que são imortais. Porque canto com muito fervor.
tudo é delícias, mas nesta mansão só os filhos de Deus São os filhos de Deus, só aqueles que aceitam seu Filho Jesus e abandonam as obras das trevas, praticando as obras da luz. a razão porque canto com muito fervor é que vou ver o meu Salvador, onde tudo é delícias, mas nessa mansão só os filhos de Deus entrarão. Não importa que aqui neste mundo vai meu corpo terrestre ficar. O que importa é a doce ventura que minha alma no céu vai gozar. A razão porque canto com muito fervor é que vou ver o meu Salvador, onde tudo é delícias, mas nesta mansão só os filhos de Deus entrarão. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. São João 11, 23. Alguns irmãos me perguntaram acerca de nosso saudoso irmão Gidivaldo Calixto de Souza o seguinte: primeiro, por que ele morreu? Segundo, onde ele está? Terceiro, nós o veremos outra vez? Eu vou responder essas três perguntas por ordem, sempre com a Bíblia aberta ao meu lado, pois ela é a verdade de Deus revelada ao homem. No dia 25 de setembro de 1981, eu recebi a triste notícia da morte de nosso querido irmão. Eu fiquei muito chocado com a notícia de sua morte. Eu fui orar e perguntei ao Senhor: por que, Senhor? Por que aconteceu isto? Ao que o Senhor me respondeu e me disse: leia Miqueias 7:2. Vamos ler juntos esse versículo. Pereceu um homem benigno, porque não há entre os homens um que seja reto na terra. Todos armam ciladas para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma rede. Gidivaldo foi colhido numa rede. Foi sequestrado na sua missão gloriosa. Tombou no campo de batalha. Ele estava chegando na estação de rádio e ali estava armada a rede. A morte é surpreendente, como canta nosso irmão Verinha. Era o seu dia. Era o fim da sua jornada na terra, mas a missão foi cumprida, graças a Deus. Quantas vezes me encontrei com o irmão Gidivaldo às 5 horas da tarde e ele me dizia: pastor, ainda não almocei. A missão de Deus estava sempre em primeiro lugar. Vamos considerar o seu trabalho. A missão que Deus lhe entregou para ele fazer durante os dias que Deus lhe concedeu nessa terra.
Foram anos de lutas ferrenhas e, no entretanto, Jesus, que era seu companheiro inseparável, nunca o abandonou. Nas agruras dessa vida, ele vencia porque tinha sua fé em Jesus, e por essa razão é que venceu. Vivia sempre escrevendo seus lindos hinos e poemas. Nas suas crônicas e narrações sempre tinha inspiração do céu. Uma pergunta oportuna: quantos foram salvos pelo seu trabalho? Isso só a eternidade vai responder. A semente que ele plantou se tornou uma grande árvore, e os seus frutos continuam sendo espalhados por nossa pátria e pelo mundo afora. Muitos filhos comem pão na venda de seus discos que ele produziu. Seus filhos na fé são tantos que não se podem contar. Foi um servo do Senhor metódico, fazia tudo com amor e carinho. Pois ele dizia, para Jesus sempre o melhor. Era feito para o povo de Deus, como diz a Verinha no seu programa de rádio. Perdemos um companheiro que soube honrar a Deus e servi-lo todos os dias de sua vida. A sua vida e a sua fé devem servir de exemplo para todos nós. Ele foi um modelo de perseverança e venceu, devemos imitá-lo. Foi um servo que muito contribuiu no Brasil para a divulgação da palavra de Deus cantada. A sua caneta nunca se cansava, sua mente estava sempre fértil, escrevendo os hinos que gravados eram para a glória de Deus. Sempre tinha uma palavra de conselho, uma conversa simples para todos que procuravam, sem distinção. Gerivaldo fez um trabalho de acendedor de lampiões. Onde entrava, deixava atrás de si uma luz brilhante para iluminar os que estavam nas trevas. Ele deixou um rastro luminoso. Gerivaldo foi chamado para o descanso dos justos. Ele foi para a glória. Ele se despediu de nós. O último encontro que tive com ele foi na terça-feira, na estação de rádio. E na quinta-feira já estava com o Senhor. Era um ardoroso trabalhador, incansável, lutava heroicamente na obra de Deus. Nunca buscou conforto material. Nunca se esquivou de qualquer sacrifício que a causa do Evangelho exigisse. Sempre humilde. Sempre cordato com todos. A produção de discos era a sua exclusiva ocupação no mundo. O seu conforto era a presença de Cristo em sua vida. Era humilde, cheio do Espírito Santo, querido entre os irmãos e colegas do ministério cristão. Que a paz de Deus reine sobre a memória desse companheiro e amigo, pois aprove a Deus chamá-lo para o descanso eterno, deixando uma saudade que só desaparecerá quando nós encontrarmos na presença do Senhor na glória. Vamos para a resposta da primeira pergunta. Por que nosso irmão Gerivaldo morreu? Ele morreu porque está ordenado aos homens morrer uma só vez e depois vem o juízo. Hebreus 9, 27. A morte é boa. É só estar preparado para recebê-la. A morte entrou neste mundo pelo pecado de Adão. Ela passou para todos os homens, portanto todos morrem em Adão, e os que creem em Cristo são justificados pela sua morte. A sua morte na cruz do Calvário. Os ímpios e os pecadores morrem sem esperança, mas o salvo não morre. Ele dorme na esperança de acordar no dia da ressurreição. O homem nascido de mulher é como uma flor que murcha. Seus dias todos estão contados na terra. Todos temos que morrer um dia, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, Enoque foi transladado para não ver a morte. Moisés foi sepultado por Deus. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Estevão foi apedrejado e Paulo foi decapitado. No dia certo, a ceifadora de vida chega, levando-nos para outro lado da vida. É preciso estar preparado para saudá-la bem-vinda. Mas o pecador tem a morte eterna, ele vai viver separado de Deus por toda a eternidade. Também se chama a segunda morte. As Escrituras Sagradas se referem à morte do salvo como dormir, porque o crente, ao morrer, perde a consciência desse mundo. É parecido com dormir fisicamente e só vai acordar na eternidade com Deus, isto é, se morreu em Cristo.
Se não creu em Jesus, então será diferente, será um sofrimento para sempre, com um corpo próprio para sofrer. E o pior, colhendo tudo que semeou. O corpo de nosso irmão Gidivaldo, que estava salvo, adormeceu, como o de Estevão, que sendo apedrejado, o seu rosto brilhou como o rosto de um anjo, e ainda orou pelos seus malfeitores, dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado, e adormeceu. Estevão findou seu ministério aqui na terra, martirizado com apedrejamento e morte. Seu nome significa coroa ou grinalda. Os seus inimigos o fizeram tombar apedrejado. Mas enquanto Estevão caía no chão, sobre o peso da violência das pedras, o Senhor Jesus se levantava do seu trono para saudar e receber bem-vindo mais um filho querido. Era mais um mártir que tingia o chão de Jerusalém com o sangue inocente, o sangue de um justo, uma testemunha fiel, o sangue de mais um herói da fé. Eu penso que o irmão Gidivaldo também orou pelos seus algozes e depois adormeceu e o seu espírito foi recebido na glória por Jesus. Esses homens que mataram nosso irmão Gidivaldo não tinham paz, somente ódio. Em Isaías 57, 21 está escrito: os ímpios não têm paz, diz o meu Deus. O lugar dos ímpios e dos homens maus é a perdição eterna, é o inferno. Esse lugar não foi feito para os homens, mas para o diabo e seus anjos que pecaram. Mas se o homem insiste em andar e obedecer o diabo na terra, um dia irá viver com ele eternamente no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Vocês já pensaram o fogo queimando e os bichos comendo por toda a eternidade? Ali o ímpio clamará e se arrependerá, mas será tarde, tarde demais. Vamos para a resposta da segunda pergunta. Onde está o nosso irmão Gidivaldo? Nesta hora o irmão Gidivaldo está no paraíso de Deus, esperando o dia da ressurreição. Eu penso que na hora do seu martírio, quando sua vida estava sendo oferecida como um holocausto, certamente ele viu uma visão como Estevão e não sentiu as dores do suplício. Gidivaldo não olhou para os seus algozes enfurecidos, nem tentou um meio para fugir de suas mãos. Ele olhou para cima, para o céu, esperando receber a coroa da vida que Deus tem prometido a todos que o amam. Nesta hora o irmão Gidivaldo não estava só. O anjo do Senhor estava ao seu lado. Mas chegou a sua hora, chegou o seu dia, chegou o seu momento de partir. E ele estava pronto e partiu. Foi um enterro lindo, 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 como o enterro de Lázaro. Os anjos desceram e o levaram nosso irmão para o paraíso de Deus. Foi um grande, repentino alívio para o irmão Gidivaldo. Ele foi transportado da miséria deste mundo para a casa de Deus. Um gozo inefável se apoderou dele. Quando acordou e abriu os olhos, estava na presença de Deus. A miséria do mundo e a glória terrestre, tudo cessou. Ele não foi para o purgatório, foi direto para o céu. Ele era salvo e conseguiu penetrar nos portões celestiais e receber a coroa da vida. Esta coroa que está preparada para todos os vencedores. Ele irá ressuscitar com um corpo imortal e glorioso para se juntar com os remidos do Senhor e gozar a vida eterna. Nós passamos por esta vida uma vez só. Ao morrer, o corpo fica na terra e se torna pó como era. Mas a nossa alma é imortal, nunca deixa de existir com a morte do corpo. Ela somente se separa. Porque para Deus todos continuam vivos. É só a matéria que fica aqui. Mas os que dormem em Cristo continuam vivos para Deus. Vamos para a resposta da terceira e última pergunta. Nós veremos nosso irmão Gidivaldo outra vez? Essa pergunta é um pouco difícil, mas podemos encontrar resposta na Bíblia. No Evangelho de São Lucas, capítulo 13, verso 29, lemos o seguinte: E naquele dia vereis Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas assentados na mesa no reino de Deus. Que maravilha, sentado nas bodas do Cordeiro, juntamente com todos os profetas, todos se conhecerão.
Então vamos ver e conhecer Abraão, o pai da fé, Isaque, que ia ser sacrificado no monte de Moriá, Jacó, que comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Ali veremos também nosso irmão Gedivaldo, junto na mesa, nas bodas do cordeiro, com o rosto brilhando como o rosto de um anjo de Deus. Só que ele terá outro nome recebido com a pedrinha branca de ingresso nas bodas do cordeiro. E aqui na terra, você me pergunta, bem, aqui na terra o seu corpo está inerte, próximo ao púlpito de sua igreja, que era a Assembleia de Deus da Vila Califórnia. Este mesmo púlpito que foi testemunha, quantas vezes em vida ele cantava e relatava as bênçãos do Senhor. A multidão dos fiéis e admiradores iam crescendo mais e mais, no templo, na rua e no quarteirão da rua. Todos queriam ver o seu rosto, vê-lo pela última vez. Era impressionante, seu corpo mudo dentro de um caixão. Enquanto na imensidade dos céus desse vasto e imenso Brasil, a sua voz ouvida, uma de sua última gravação intitulada Conselho, que é cantado em dupla com seu irmão Genivaldo. Sua mulher coitada, para consolá-lo só tem que dizer: não tenho dinheiro, filhinhos esperem, papai vai trazer. Gedivaldo não morreu. Ele continua cantando por muitos anos, através dos seus discos, nas emissoras e nos lares. Ele voou para as mansões celestiais, onde foi vestido com vestes que jamais se romperão. Isso será por pouco tempo, pois logo a trombeta soará e todos nós estaremos junto com ele no reino do nosso Pai. Gedivaldo, meu irmão, receba a minha última homenagem. Eu que sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, pastor José Gomes Moreno. Irmão Gedivaldo, a tua vida aqui na terra foi uma verdadeira fonte de inspiração para teus filhos, para a igreja que você tanto amou, para a sua esposa, essa tua esposa que herdou o teu trabalho de evangelização. Deixastes um rastro luminoso. As obras que tu fizestes continuarão pregando e cantando em teu lugar. Esses hinos que tu fizestes com tanto amor e carinho. Gedivaldo, nós te admiramos. Admiramos o teu trabalho, a tua fé, paciência e humildade. A perseverança era um dos teus grandes predicados. Depois de tua morte, muitos te imitarão. Querido Gedivaldo, a Bíblia que você lia todos os dias foi para ti um lenitivo para os momentos maus e difíceis, aqueles que você atravessou durante tua vida aqui na terra. A Bíblia foi uma bússola apontando sempre para a porta do lar celestial, de onde você por fim venceu e entrou, graças a Deus. Gedivaldo, você foi um gigante na terra. A tua memória não se apagará tão fácil. Tu passasses para uma vida melhor. Nós ficamos chorando a tua partida, pois assim o determinou a santa vontade de Deus. Os portões da glória se abriram para te receber, e na tua chegada se ouviu a voz de Deus dizendo: bem-vindo, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. E ali ficarás no paraíso de Deus, esperando até o soar da última trombeta, quando tu te levantarás com o rosto de um anjo, com o corpo glorioso e incorruptível, para morar para sempre com o Senhor, aquele que você sempre amou e serviu aqui na terra. Querido irmão Gedivaldo, aqueles irmãos que tu carregastes espiritualmente durante tua vida aqui na terra, com os teus sábios conselhos, tua paciência e tua humildade, todos agradecidos como um preito de gratidão, levarão o teu corpo até o cemitério, lugar de tua última morada na terra, ao som do último hino, a última pregação e a última oração. O corpo do querido cantor, compositor e diretor da gravadora GCS desceu à terra fria. Estava rígido pela implacável morte, mas o seu rosto brilhava, parecia sorrir, parecia dormir. Eu disse com toda certeza: dorme, meu querido irmão Gedivaldo,
Dorme, companheiro e apóstolo de Jesus Cristo, até o soar da última trombeta no dia da ressurreição, quando você subirá junto com os remidos do Senhor para a pátria celeste. Foi uma perca irreparável. Ficou um vácuo no coração de todos nós, todos que te amaram e admiraram durante tua vida aqui nesta terra. Um dia nós estaremos juntos no céu, onde não haverá mais morte, nem clamor e nem dor, ao lado de nosso querido Jesus, como você costumava dizer no vosso programa de rádio. Adeus, irmão Gidivaldo Calixto de Souza. Adeus, meu irmão. Até o dia da ressurreição.